E agora vamos falar de Hellboy, o reboot de 2019. Esquece os dois filmes anteriores e temos um outro começo por Hellboy. Dirigido por Neil Marshall e estrelado por David Harbour como novo Hellboy no papel principal. E diferente das versões anteriores, essa nova versão tenta ser mais fiel aos quadrinhos de Mike Mignola. Tem um tom mais sombrio e violento. Eu lembro que esse filme ele é violento. E isso eu acredito que foi uma das questões que dividiu a opinião do público em relação ao filme. E uma coisa que me chamou a atenção logo de cara, já vou adiantar aqui, é que o Hellboy, dessa vez, ele tá mais feio do que antes. E o ator que interpreta ele dessa vez nem é tão feio, que é o ator que fez sucesso lá na série Stranger Things. Pois é, mas qual é a história de Hellboy dessa vez? O filme começa na Idade das Trevas, com o rei Arthur e o mago Merlin enfrentando Nimue, a rainha de sangue, uma poderosa feiticeira que deseja dominar o mundo. Arthur derrota Nimue usando a Excalibur, corta seu corpo em pedaços e a espalha pela terra para impedir a sua ressurreição. Porém, a profecia diz que Nimue pode retornar e causar o apocalipse. No presente momento, Hellboy trabalha para a BPDP, enfrentando ameaças sobrenaturais ao redor do mundo. O mesmo caso que nos filmes anteriores. Ele é enviado à Inglaterra para ajudar em uma investigação sobre monstros gigantes. Mas descobre que o verdadeiro objetivo da missão é matá-lo, pois ele é visto como uma ameaça devido à sua origem demoníaca. E temos o porco demônio, que tem uma vingança pessoal contra o Hellboy, que começa a reunir as partes do corpo de Nimue para trazê-la de volta à vida. Nimue planeja convencer Hellboy a se juntar a ela e governar o mundo, pois ele seria a peça-chave para liberar o inferno na Terra. E aí começa aquela conversa mais uma vez dos inimigos de Hellboy, explicar para ele, ó, Hellboy, tu é o capiroto em pessoa, tu vai trazer a desgraça para a Terra. Você é destinado para isso. Então, mais uma vez, o Hellboy, nesse filme, ele está sendo empurrado, né, para esse destino, que ele vai trazer o apocalipse e tal. E também, mais uma vez, aquela luta interna do Hellboy, porque ele foi criado pelo professor, ele simpatiza com a humanidade e ele não quer ser um demônio que vai causar destruição em tudo que ele conhece. Hellboy descobre mais sobre sua origem, incluindo que é filho de uma bruxa e um demônio, e que seu braço direito de pedra é a chave para usar Excalibur e trazer o apocalipse. Hellboy se junta a Alice, uma vidente que ele salvou quando era criança, e Ben Damiel, um agente do BPDP, que pode se transformar em um jaguar. Junto eles enfrentam várias criaturas sobrenaturais, incluindo gigantes, bruxas e espíritos. Vale uma ressalva aqui que a cena em que o Hellboy enfrenta a bruxa, ela é bem bacana, ela tem um clima macabro. Nimue se torna totalmente poderosa e libera o caos em Londres, convocando demônios gigantes para devastar a cidade. Hellboy tem a chance de empulhar a Excalibur e liberar seu verdadeiro poder, mas isso significaria ceder ao seu destino demoníaco. Em vez disso, ele resiste à tentação e, com a ajuda de Alice e Damon, consegue derrotar Nimue. Ele corta a cabeça dela e a joga no inferno, impedindo que ela retorne. E o professor que criou o Hellboy também morre nesse filme. Após a batalha, Hellboy aceita plenamente sua identidade como herói e continua trabalhando com Alice e Damon no BPDP. Na cena pós-crédito, Hellboy encontra Abin Sapien, preparando o terreno para uma possível sequência. Só que não rolou não. Vamos a umas considerações sobre esse filme. Eu estranhei que realmente a história dessa vez é mais violenta, com um humor sombrio. E os monstros eu gostei, estão bem caprichados. E é claro, você vai ver uma violência mais visceral. Então precisa de mais nervos de aço para assistir. Esse é o primeiro filme do Hellboy que explora a lenda do Rei Arthur. Isso porque, nos quadrinhos, o Hellboy descobre que ele é descendente do Rei Arthur. Não sei como. E por isso, o legítimo herdeiro da Excalibur. Esse Hellboy, você vai perceber um tom nele um pouco mais sarcástico e amargurado. Um tom mais negativo. Enquanto que o Hellboy das versões anteriores ele é mais cômico. Mas eu diria que o David Harbour, ele mandou bem nesse papel. Ele não foi ruim, não. E a minha opinião sobre esse filme é que ele é dinâmico. Ele é dinâmico, muita coisa acontece ao mesmo tempo. Você mal processou uma coisa, já está acontecendo outra. E é isso o que incomoda no filme. É mais ou menos assim, tem uma situação, aí de repente ele sai de uma situação, já mete uma situação em seguida. E eu lembro, por exemplo, quando aparecem os gigantes que ele enfrenta ali pela primeira vez. Os gigantes aparecem do nada.
O Hellboy, ele tá numa situação lá, fugindo dos cavaleiros lá, ou enfrentando os cavaleiros, quando de repente ele já tá enfrentando gigantes que aparecem do nada. Eu senti essa falta de construção no filme, sabe? As coisas pegarem um pouco de ritmo. Como, por exemplo, eles poderiam ter feito os gigantes aparecendo como uma ameaça pro Hellboy. Sabe aquela situação que você tá encarando assim, ó, olhando o bicho chegando, uma coisa assim, sabe? Não, é tudo repentino, é jogado na sua cara. Então tem essa falha, incomoda um pouco, porque o filme parece um tanto perdido. Você sente um pouco isso, sabe? E essa parte que tem a construção do monstro aparecendo, sendo uma ameaça, e a gente sentindo aquela ameaça junto com o Hellboy, acontece na cena da Baba Yaga, que é aquela bruxa lá que faz contorcionismo. Tem toda a apresentação dela, e é por isso que essa é a cena mais lembrada, porque é uma cena boa. De resto, me parece tudo perdido para mim. Esse Hellboy, ele tinha uma boa intenção, mas a execução ela é meio perdida. E realmente essa versão ela traz mais referências ao quadrinho original. Então quem conhece o Hellboy apenas através dos filmes, como eu, vai se sentir um pouquinho perdido. Hellboy, o reboot, custou 55 milhões de dólares e faturou 50 milhões de dólares, sendo um fracasso. E isso naturalmente impediu a possibilidade de uma continuação, mas não de uma outra tentativa. E é sobre ele que vamos falar agora. E finalmente chegamos a ele, o último filme de Hellboy lançado até agora, Hellboy e o Homem Torto. Quando eu vi o trailer desse filme, eu não botei muita fé não. Eu entendi a proposta, ia pegar o nosso herói, né, e trazer ele para um ambiente mais assustador, meio exorcista com o Chamado. Eu já não gosto muito de filme de terror, e aí puxa o Hellboy para esse caminho, e também você sente aquele cheiro assim, ó, de orçamento baixo, sabe, produção pequena. Mas como de certa forma eu curti os filmes do Hellboy que foram lançados até agora, eu resolvi dar uma conferida, mesmo imaginando que poderia ser uma experiência ruim. Mas vamos lá para a história. Esse filme é tipo um recomeço de novo e uma adaptação das histórias em quadrinhos de Mike Mignola, ambientado nos anos de 1950. O filme começa com Hellboy dentro de um trem, mais 2 agentes, e eles estão transportando uma aranha estranha. E essa aranha se liberta e começa a atacar eles. E para mim essa é a única cena do filme que presta, porque a aranha, ela decapita um agente lá que está com eles, e o Hellboy cai na porrada com a aranha. Juntamente com isso, eles acabam caindo do trem, aí fica só o Hellboy e a companheira dele, e ela fala para ele, olha, pega minha aranha. Mas a aranha acaba escapando no esgoto que está no meio da floresta. E aqui é onde acontece toda a trama. Eles estão em um vilarejo que é assombrado por um homem torto e suas bruxas. As bruxas são espécies de discípulas do Homem Torto. E o Homem Torto é uma espécie de entidade barra monstro, só que tá mais para entidade. E basicamente nós temos o Hellboy e algumas pessoas do vilarejo combatendo o Homem Torto e suas bruxas. E você vai ver muitas cenas de assombração, suspense, terror psicológico, ilusões. Tem muita ilusão. Uma pegada totalmente diferente daquele Hellboy porradeiro que conhecemos. No final, eles derrotam o Homem Torto e conseguem até recuperar a aranha especial que eles estavam transportando. E no final aparece eles voltando para o quartel-general deles. Primeiro, o Homem Torto, ele é baseado nas lendas folclóricas do Apalaches, uma zona rural lá nos Estados Unidos. E já que a história se passa nos anos de 1950, nós temos um Hellboy mais jovem, interpretado por Jake Casey. E um Hellboy mais bonitão também, uma face mais harmoniosa, mais humana. É uma face que eu estranhei bastante, porque eu conheço o Hellboy com uma forma mais rústica. Nos primeiros filmes ele tinha aquele queixão. Aí no reboot ele tava um demônio mais encroado, que dava mais medo, sabe? E aqui ele tá mais presença do que eu. E isso me deixou meio incomodado. E nesse filme nós temos uma atmosfera mais sombria e misteriosa, parecido com aquele Batman lá do Crepúsculo, sabe? Aquele menino lá, que é um Batman assim de mistério, investigativo. Eu odeio essa pegada, odeio. E o Hellboy vai para esse caminho, só que bem mais chato.
Muita gente gostou do filme do Batman lá, do Robert Pattinson. Só que no caso do Hellboy é um pouco pior, porque o Hellboy, ele é um herói porradeiro, certo? E aí você vai meter ele num filme de terror? Olha, faz as contas. Se você tem um herói que é porradeiro, tipo o Hellboy, você quer ver ele dando porrada. E o único momento que você vai ver o Hellboy dando porrada de verdade é no começo do filme, quando ele bate lá, quando ele entra em briga com a aranha. Fora isso, eu não sei o que é que o filme está tentando fazer. Criar um clima de terror, tentando te botar medo, com um personagem que é conhecido por ser bruto, né, rústico, viril. É muito estranho você tentar fazer um filme de terror com um personagem valentão. E para piorar, o filme tenta criar essa atmosfera de tensão, mistério, terror, com um orçamento que claramente você vê que é baixo. Usando elementos como zumbi, alucinações, esses clichês, né, de filmes de terror. Antes de assistir, eu vi que o filme estava sendo bem criticado, muita gente falando mal dele, mas eu resolvi assistir porque acreditava que poderia me entreter um pouco. E não, o filme é ruim mesmo. Ruim. Não recomendo. Não valeu a pena nem assistir, sabe? É um pouco triste ver o Hellboy terminando dessa maneira. Nunca fui fã desse herói, mas realmente esse último filme foi de doer. Todo o filme foi uma adaptação fiel aos quadrinhos da história do Homem Torto, mas essa adaptação, pra mim, não deu certo não. E pra muita gente, na verdade. Hellboy, o Homem Torto, teve um orçamento de 20 a 25 milhões de dólares e faturou incríveis 2 milhões de dólares. O filme foi lançado diretamente para a VOD nos Estados Unidos, indicando que eles não estavam botando muita fé nesse filme desde o começo. E é isso, quando você tem um filme que é feito com baixo orçamento, com o pé atrás, o resultado não poderia ser diferente, né? Possibilidades são essas. Mas é um filme ruim, um filme que não deveria ter existido. E a última observação desse filme é que, pelo menos dessa vez, eles trouxeram uma ideia diferente, que não é aquela ideia do Hellboy ser destinado a trazer o apocalipse para a Terra e se transformar o capiroto em pessoa. Não. Aqui levou para uma aventura mais independente do Hellboy, sem aqueles ajudantes dele e tal. Não que os ajudantes sejam ruins, mas dessa vez a gente só vê o Hellboy no palco mesmo. E é isso. Esses foram os 4 filmes do Hellboy feitos até agora. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like aqui. É importante para mim. Ajuda, me motiva a trazer mais conteúdo como esse. E também comente aqui embaixo qual o seu filme do Hellboy favorito. Deixa eu ver, o meu favorito é o primeiro, sem dúvida. O Hellboy lá do clássico. Sem mais, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá.